Como esperado, nós tivemos muitas perguntas e reações com respeito ao tema sexo. E nós vamos continuar, como prometemos, nesse assunto, porque ele cabe muitos mandamentos a respeito. Então vamos falar, por exemplo, de perguntas que foram feitas. Muitas pessoas escreveram perguntando: pode isso, pode aquilo? E a respeito de sexo oral, sexo anal? Eu posso ir no motel com meu marido, com a minha esposa? Não tenho vontade de fazer sexo, meu marido tem mais que eu, ou eu tenho mais que meu marido. E durante a menstruação e pornografia, enfim, muitas perguntas que nós vamos procurar responder aqui. Mas antes de entrar especificamente nessas perguntas, nós vamos falar sobre como que o sexo é diferente para homem e mulher. Porque muitas das perguntas e muitas das dúvidas e problemas que acontecem no quarto derivam dessa falta de compreensão com respeito ao que é o sexo para o homem e que é o sexo para a mulher. Porque são coisas diferentes. Os dois são envolvidos, mas para um é uma coisa e para outro é outra. Então, por exemplo, normalmente, de forma geral, com as suas exceções, quando a gente fala de sexo para o homem, ele é estimulado visualmente e busca o prazer através da experiência física. Isso basicamente é o que dirige o homem ao sexo. O seu visual e a sua busca do prazer, da experiência física. A mulher também busca o prazer físico, não tenha dúvida. O visual também faz parte para a mulher, mas não tanto quanto o homem. Porque já a mulher, que é mais emocional, ela busca através do sexo uma ligação íntima, uma conexão íntima com o homem, com os sentimentos do homem. Então ela vê o sexo como uma maneira de chegar ao coração do homem. Então, quer dizer, a gente pode pensar assim: se essas diferenças existem, elas não são incompatíveis, por que Deus nos criou assim, tão incompatíveis? Né? Uhum. É justamente para completar um ao outro, né? Porque para um homem conquistar a mulher, ele então vai ter que entender o que o sexo é para ela. Uhum. E para a mulher conquistar o homem, ela também tem que entender o que o sexo é para ele. Quer dizer, essas diferenças faz com que cada um trabalhe para ter o sexo, e não simplesmente tenha o sexo como uma coisa na torneira. E também para mostrar que o sexo não é para você, né? O que as pessoas não conseguem entender muito. O sexo, a vida íntima, física do casal, não é só para um ou só para o outro. É para ambos. Então, se um faz pensando só nele, então realmente não vai ser prazeroso. Então, o que ambos devem ter em mente é o seguinte: eu vou ter o sexo para agradar a outra pessoa. Para levar a outra pessoa ao prazer. Ao prazer. Isso. Se os dois pensarem assim, então os dois vão fazer o que tem que fazer para o outro, né? Para aquilo então ser prazeroso. Quer dizer, não quer dizer que eu vou fazer o sexo sem que isso seja prazeroso para mim. Não, mas eu entendo o sexo, a maneira que Deus determinou o sexo foi que eu buscasse o prazer da minha parceira primeiro, para que eu então viesse ter o meu prazer, que inclui ver o prazer dela. Porque não há prazer verdadeiramente de uma pessoa que ama a outra em simplesmente tirar dela uma vantagem. Então, por exemplo, qual o prazer que eu posso ter amando a Cristiane e sabendo que o ato sexual para nós foi bom somente para mim e não para ela? Qual o prazer que isso vai me dar? Só se eu for narcisista, egoísta, egocêntrico, isso vai me dar prazer. Mas o verdadeiro amor tira prazer de fazer a outra pessoa feliz. Então é por isso que Deus fez essa diferença. O homem, para ele o sexo é visual, experiência física, prazer físico. Mas para a mulher não é tanto assim. Então, para ele ter o prazer dele, ele tem que abrir o coração dele para a mulher. Ele tem que procurar dar à mulher a conexão física, trazer a mulher para mais perto dele, para que ela então entregue o que ele quer. E vice-versa. A mulher quer o coração do homem,
Ela quer a intimidade, a amizade, ela quer a ligação íntima com o homem. Mas para ela ter essa ligação íntima com o homem, ela também não pode se fechar fisicamente para ele. E controlar, usar o sexo como uma forma de controle ou de punição com o marido, né? Ou de poder no relacionamento. E, por exemplo, quais os erros clássicos de não entender essas diferenças? É o homem chegar e simplesmente querer a mulher, usar a mulher para o prazer dele. Né? A hora que ele quer só pensa nele, né? E também a mulher, às vezes tem mulheres também que estão brigadas ou brigaram com o marido e quer voltar a ter paz com ele, então quer usar essa hora que ela sabe que ele gosta para ter paz, querer comprar a paz, né? Através do sexo. Ou simplesmente porque para ela não é fisicamente tão necessário quanto para ele, ela usa isso como um jogo de poder. Ela usa isso mesmo. Para ela, às vezes ela usa para tentar controlar o marido, ou tentar punir o marido, ou mantê-lo à distância, enfim. Isso é errado. Tanto como é errado para ele somente ir a ela para o prazer próprio e não se preocupar com o sentimento dela, em agradá-la, é errado para ela também reter isso do marido. Então, os casais cometem muitos erros a partir disso daí. Então você tem que entender esse mandamento. Não terás prazer somente para si. Não terás prazer somente para si. Esse é o 12º mandamento e é referente, obviamente, ao sexo e outras coisas também na relação. E quando a pessoa entende que o sexo não é só para você ou só para outra pessoa, então já dá para entender, já dá para ter respostas de muitas perguntas, né? Por exemplo, uma coisa que só o seu marido gosta, mas você não. Então, aquilo é bom? Não é bom, porque se você não gosta, se o sexo é para os dois, então não é só um que vai ter prazer. Exato. Né? Então, ficar impondo ao seu companheiro ou companheira aquilo que ele ou ela não gosta, não tem prazer, isso é egoísta. Então vai contra o mandamento, que é não terás prazer só para você. Não é que é contra a Bíblia, não é que não entra a questão de regras, é questão da lei do amor, que é colocar a outra pessoa na frente, é fazer o bem pela outra pessoa, fazer pela outra pessoa o que você gostaria que a outra pessoa fizesse por você. E você não gostaria que alguém te machucasse. Então por que você vai machucar a outra pessoa? Por que você vai impor, ferir a outra pessoa? Então isso aí já não é amor. Tá? Então por esse mandamento você já vai se guiando e sabendo o que deve e o que não deve fazer. Então você tem que ter qual guia? Nós estamos falando aqui de Deus. Para quem crê em Deus, quem crê no conselho de Deus. Então é claro, nem todo mundo crê. Todo mundo tem direito de crer o que quiser. Nós cremos nos conselhos de Deus e isso tem nos ajudado, tem nos servido muito bem por 22 anos. Tá? E nós pretendemos continuar por mais 100 anos, se pudermos. Mas, quais então os guias desta palavra? Ora, nós sabemos que dentro do relacionamento, os princípios de Deus mostram o seguinte: todo casal tem que se adaptar um ao outro. Todo casal tem que aprender a se ajustar um ao outro. Você tem que saber o que agrada a outra pessoa. E também saber expressar para a outra pessoa o que te agrada. Não ficar com tabu, não ficar com medo de falar, de conversar, porque entre vocês têm que ter total liberdade de expressar aquilo que está lhe afetando dentro do relacionamento, agora, principalmente o sexo. O que agrada a outra pessoa sem te ferir, sem te desagradar, porque aí também não é que você vai ser uma escrava da outra pessoa. Exatamente, é mútuo. Não pode ter, lembramos o mandamento, não pode ser só para uma pessoa. Prazer não é só para um. Se é só para um, então não é bom para os dois. Então não vale, não cabe aqui dentro de uma relação amorosa. Se é uma relação sadomasoquista, se é uma relação de escravo sexual, é outra coisa. Isso é fora desse vídeo, fora desse tema que nós estamos falando, tá? Que não serve e nós não acreditamos nisso. Mas dentro de uma relação é para os dois. Então, os dois têm que se adaptar e tem que fazer um pouco de dar e receber. Ou seja, eu não vou fazer certas coisas que eu gosto, mas ela não gosta. Então eu vou abrir mão de certas coisas e vou passar a fazer certas coisas que ela gosta e que não me ferem. Ela gosta de certas coisas e não me fere.
eu posso me esforçar, então vou fazer para ela. É a mesma coisa ela para mim. Então isso é esse ajuste, esse entrega, esse dar para receber, para que então haja uma harmonia, né? Nós já demos muitas respostas, mas vamos ser mais específicos, porque tem sempre alguém que não... Então, alguém perguntou, posso ir a um motel com meu marido, com a minha esposa? Se há alguma razão porque o quarto de vocês não está funcionando, né? Ué, normalmente você tem que pensar, você tem que ver. Às vezes são lugares frequentados por pessoas que não estão lá pelas razões certas, então você tem que ver. É entre vocês, né? Normalmente o quarto do casal é o lugar da privacidade, de proteger o horário de vocês, criança não ficar dormindo na cama de vocês e tal. É importante a mulher ter a privacidade dela, se ouve-se tudo no outro quarto ao lado, realmente fica difícil. Então, invista no quarto de vocês. Mas se tem alguma razão que vocês querem, uma viagem, estar em algum lugar especial, desde que vocês não estejam fazendo nada de errado, não vejo a razão por que não. Sexo oral, o sexo anal, as duas perguntas clássicas. De acordo com a palavra de Deus, o sexo anal ele é contra a natureza. E de acordo com a medicina também. Se você consultar um médico, você vai ver que hoje é confirmado, comprovado, que doenças podem se espalhar facilmente, doenças venéreas podem acontecer por causa do sexo anal. Então isso é contra a natureza, não é a anatomia da mulher, não foi feita para isso. Então você está indo contra, isso já é uma prática bestial e você deve evitar isso, porque, novamente, volta ao egoísmo, é bom para o homem, né? Mas ele não faz caso do que é bom para a mulher, então isso quebra, isso sai fora do mandamento. O sexo oral, a Bíblia não regula com respeito a isso. Isso vai com respeito ao casal, ao gosto do casal. Se os dois aproveitam, desfrutam, então conversem, façam o que é bom para vocês. Se um gosta, o outro não gosta, então não imponha isso para vocês, ou para o outro, tá bom? Ela diz assim, eu não tenho tanta vontade. A gente só faz uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 15 dias. Então, ela tem que se esforçar a ter essa vontade, porque tem coisas que você não tem vontade e você faz. Por exemplo, acordar de manhã, às vezes você está sempre cansada, mas você acorda. Né? Então, se a gente for fazer só o que a gente tem vontade de fazer, a gente vai deixar de fazer muita coisa importante na vida. Então, assim também, eu sei que hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, elas estão trabalhando muito, e é muito trabalho, e também são as crianças, né? E você tem a casa e tudo mais. Então, quando chega aquela hora do dia que você poderia estar com o seu marido, namorando e tal, você já está esgotada. E aí, por isso que você talvez não quer, né? Mas você deve sempre procurar evitar ficar nessa situação. Então, se você pode, por exemplo, ter coisas que você pode deixar para fazer no outro dia, ou acordar mais cedo no dia seguinte para fazer. Colocar as crianças para dormir mais cedo, né? Ter mais disciplina na casa. O marido pode ajudar também, né? Às vezes ela está muito estressada, tem muita coisa para fazer, o marido pode ajudar também, para que eles possam ter aqueles momentos. E eu diria que se você não está tendo vontade é porque a coisa não está sendo feita direito. Porque eu nunca conheci uma mulher que reclamasse porque o marido deu um orgasmo para ela. Eu nunca vi, meu marido me dá muito orgasmo. Nunca vi uma mulher reclamar disso. Se ela não tem vontade, é porque a coisa não está sendo boa, não está sendo feita como deveria ser. Então aí tem outra raiz, tem outro problema, tem que haver uma conversa. Enfim. E, claro, tem o lado que a Cristiane falou do esforço de você não cair numa rotina. Porque a coisa do sexo é o seguinte, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Né? Você cai numa rotina, você acaba deixando a coisa se tornar secundária. E não é secundária. É uma necessidade, é uma manutenção para o casal. Quando vocês não estão unidos, vocês estão deixando uma brecha muito grande entre vocês. E qualquer coisa pode entrar nessa brecha aqui. Vamos falar mais no próximo vídeo sobre outras perguntas. E agora, mas só para finalizar essa mesma pergunta, quando é o caso do marido. Porque muitas esposas deixaram esse comentário no meu blog. E o meu marido não quer. Eu quero, vamos responder isso no próximo vídeo.
Vamos responder isso. Meu marido quer ou não quer e eu quero. Aguentam aí, meninas. Vamos, porque são muitas perguntas. Senão a gente vai fazer um vídeo muito longo aqui. Pornografia ainda falta falar. Essa questão aí, enfim, que a Cristiane falou. Vamos responder essas outras perguntas no próximo vídeo. Mas não se esqueça, não terás prazer só para você. Tá bom? Até o próximo vídeo.